noite, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós iremos começar o livro novo, certo? O livro novo está aqui, livro 2. E a aula de hoje é capítulo 5, Estrutura Geológica e Formas do Relevo, certo? Só que essa aula de hoje nós iremos falar basicamente sobre as rochas e o ciclo das rochas, certo? Para falar sobre ciclo das rochas, primeiro vamos para o conceito básico. O que é uma rocha? O que são rochas? Primeiro, as rochas, pessoal, ela constitui a parte sólida do planeta Terra, certo? Então, a crosta do planeta Terra. Essa crosta é formada por uma grande quantidade de rochas. Essas rochas são formadas por minerais, certo? Que pode ser um mineral ou um conjunto de minerais. E o que são minerais, professor? Minerais são compostos químicos, certo? Que podem ser encontrados na forma pura, ou seja, um único mineral, ou um conjunto de minerais que vão estar agrupados. E esses minerais, eles vão formar os diferentes tipos de rochas, certo? Então, por isso que a gente tem grande diversidade de rochas, porque a gente tem uma grande diversidade de minerais. E aí, a junção desses minerais é o que vai formar a rocha, certo? E aí os diferentes tipos. Comumente a gente trabalha sobre as rochas e a gente fala que as rochas, elas são divididas, são classificadas em 3 tipos. Elas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas, não é isso? Pronto. As magmáticas, elas também podem ser chamadas de ígneas. As sedimentares, de estratificadas, e as metamórficas de metamórficas, certo? É o nome que elas possuem. Mas as outras duas, elas têm esse outro nome, então se ater a essas nomenclaturas, certo? A magmática pode chamar de ígnea, a sedimentar de estratificada. Pronto. Sobre os tipos de rochas, a magmática, pessoal, ela pode ser classificada em outros 2 tipos, certo? Ela pode ser intrusiva ou extrusiva. A rocha, quando ela é intrusiva vem esse prefixo in, vem de interno, certo? Então a solidificação acontece no interior do planeta, não chega à superfície. Então é um processo mais lento, que acaba gerando cristais com uma dimensão, com um tamanho maior, como você pode ver na imagem aqui ao lado, né, do granito. E esse processo de solidificação que acontece no interior da Terra, chamado de intrusivo, também pode ser chamado de plutônico, certo? Então, se você encontrar rochas plutônicas, está se referindo à rocha magmática ou ígnea, que solidificou onde? No interior do planeta, certo? Já eu tenho um segundo caso, que são as rochas magmáticas extrusivas. Interno, de externo. Esse extrusiva acontece a solidificação quando o magma ele consegue ter acesso à superfície por meio de fissuras nas crostas ou por meio do vulcanismo, né, de erupções vulcânicas. Ela também recebe outro nome. Olha só, a magmática extrusiva também pode ser chamada de vulcânica, certo? Já que ela pode se originar a partir de erupções vulcânicas. Então, esses são os 2 tipos de rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas, certo? Intrusiva plutônica, extrusiva vulcânica. Anota aí, não esquece de anotar. Vamos lá. As sedimentares também têm uma classificação, certo? Nós podemos classificar as sedimentares em sedimentares clásticas ou detríticas, certo? As clásticas ou detríticas ou siliclásticas, elas podem ser formadas a partir de fragmentos de outras rochas, certo? Então, a junção, né, desses fragmentos acaba gerando a rocha sedimentar detrítica, certo? Ou clástica. O segundo tipo de rocha sedimentar são as biológicas, certo? As biológicas são formadas a partir de matéria orgânica. E aí eu tenho a junção tanto de matéria orgânica quanto de minerais, certo? Então, os minerais se unindo à matéria orgânica formam a rocha sedimentar biológica. Quando a gente vai à praia, e aí nós podemos encontrar facilmente nos corais, certo? Então, aquela rocha que você encontra na praia,
ela é uma rocha, lembrando, proveniente dos corais, certo? É uma rocha sedimentar biológica. Você pode até encontrar, em alguns casos, espinhas de peixe, ai meu Deus, esqueci a palavra. Enfim, escamas, né? Escama de peixe, enfim, você vai encontrar matéria orgânica nesse tipo de rocha. E nós temos as químicas. A química, pessoal, ela passa por reações químicas, e aí o intemperismo químico, certo? Um ótimo exemplo de rocha sedimentar química são as estalagmites que nós encontramos em cavernas. Mas nós temos também o sal-gema, e o sal de cozinha também é do tipo sedimentar química, certo? No caso das metamórficas, nós temos o quê? A metamórfica é a mutação, ou a mudança de uma rocha que pode ser magmática ou sedimentar em uma nova rocha que passou pelo processo de pressão e temperatura, certo? Ou seja, aquela rocha que pode ser o calcário, por exemplo. Calcário estava exposto a altas temperaturas e pressão, o calcário ganha novas características físicas e químicas e se transforma no mármore, certo? Lembrando que calcário é sedimentar, então o calcário se transforma em mármore. Nós temos também a rocha metamórfica, que o xisto, né, que é uma rocha metamórfica, que ele, para se formar, passou pelo processo de pressão e temperatura, só que na gênese, ou seja, na origem dele, ele era uma argila. Ou seja, o xisto se origina a partir da argila, certo? E aí a gente entra nesse terceiro momento no que são o que é o ciclo das rochas, certo? As rochas, pessoal, elas passam pelo processo de transformação, certo? Então a rocha sedimentar pode virar metamórfica, pode virar magmática. Uma rocha magmática pode virar sedimentar e metamórfica e vice-versa, né? Então, sigam aí a partir dos sedimentos aqui, né? Então, nós temos sedimentos, que seriam os detritos de outras rochas, de rochas pré-existentes. Esses detritos, eles passam pela diagênese, certo? Diagênese, pessoal, cimentação, compactação, seria quando esses pequenos fragmentos de outras rochas começam a se agrupar e se unir, certo? Para formar uma rocha sedimentar. Aí o processo é chamado de diagênese, compactação ou cimentação, certo? O que acontece? Aí chegamos numa rocha sedimentar aqui do lado. Essa rocha sedimentar, ela passa por altas temperaturas e pressão. O que é que ela vai gerar? Uma rocha metamórfica, certo? Essa mesma rocha sedimentar, ela pode passar pelo processo de erosão, transporte, sedimentação e voltar a ser detritos e se transformar numa nova rocha sedimentar. Ou seja, sedimentar pode se fragmentar e formar uma nova rocha, sendo ela sedimentar, certo? A rocha metamórfica, que foi originária a partir daquela rocha sedimentar, ela pode passar pelo processo de fusão. Vamos lá. Placas tectônicas, eu tenho duas placas aqui, imagina a situação. Essa placa oceânica, essa placa continental. A oceânica é mais pesada devido à água que está sobre ela. Esse contato aqui, pessoal, choque, movimento convergente, certo? A placa mais pesada, ela tende a mergulhar, certo? Nesse mergulho, o que é que vai acontecer com essa parte da rocha? Ela vai entrar em contato com o magma em altas temperaturas do interior da Terra e vai passar pelo processo de fusão, certo? Nesse processo todo, o que é que pode acontecer? Como o magma está em constante circulação no interior da Terra, esse magma ele pode voltar à superfície e aí se transforma numa rocha magmática extrusiva, certo? Porque ela chegou à superfície, ou intrusiva se ela chegar às camadas mais superiores, né, próxima à crosta aqui, já encostado na crosta, e solidificar no próprio interior do planeta, certo? Se solidificar no interior, ela é intrusiva, certo? Pronto, que aí esse processo que eu acabei de citar é chamado de arrefecimento, solidificação ou cristalização, certo? E aí nós geramos a rocha magmática. Essa rocha magmática pode voltar a ser uma rocha metamórfica, certo?
se for exposta ao transporte e à pressão, e pode se transformar em uma rocha sedimentar. Então, a erosão, transporte, a sedimentação, a exposição aos agentes modeladores do relevo, né, que a gente vai estudar mais à frente, pode causar o quê? A formação de detritos, que seriam os fragmentos dessa rocha magmática, e a junção, por meio da diagênese, da compactação e cimentação, pode gerar uma nova rocha sedimentar. Ou seja, as rochas, elas estão em constante transformação, ok? Tudo certo? Alguma dúvida? As dúvidas vocês vão tirar no nosso momento, tira dúvidas, certo? Mas se tiver alguma dúvida nesse momento, já pode deixar aí a pergunta no próprio YouTube, que eu já posso tirar a dúvida, certo? Ou amanhã, no nosso momento Tira Dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Um cheiro no coração e até a próxima.